Kraven, o Caçador, consegue o impossível finalmente derrotando o Homem-Aranha, tornando-se assim o predador alfa que sempre procurou ser. Mas depois, matar o Homem-Aranha não é suficiente para ele. Após enterrar sua presa, Kraven veste o traje preto e começa a patrulhar as ruas de Nova York, enfrentando seus criminosos. Kraven então se transforma simbolicamente naquilo que caçou. Um ritual de origem mitológica em várias culturas, no qual caçadores assumem a identidade de sua presa após a caça. Em seguida, ele enfrenta o inimigo que o Homem-Aranha não pôde derrotar. Quando Peter foi capaz de sair com suas próprias mãos dessa morte induzida, Kraven já havia provado que era melhor que o Homem-Aranha em todos os sentidos, ou pelo menos era o que ele acreditava. Essa é a premissa central da história em quadrinhos A Última Caçada de Kraven, uma das melhores do Homem-Aranha e da Marvel, devido à sua história e simbolismo, o qual tem a ver com a morte e ressurreição, não apenas dos personagens, mas de alguns conceitos e ideais. Vamos falar sobre o significado desses painéis neste vídeo. E, em geral, da simbologia em torno de Kraven, pois ele pega conceitos de temas como o tarô e vários rituais do mundo. Mas não estou sozinho nisso. A Sony Pictures me deu a chance de entrevistar Aaron Taylor Johnson e o diretor J.C. Chandor, pelo filme de Kraven, o Caçador. E sim, perguntei-lhes especificamente sobre este quadrinho, então chegou a hora de nos apropriarmos de Kraven. Muito, mas muito a sério. O quadrinho da Última Caçada de Kraven é considerado uma das joias da Marvel. Mas essa história foi rejeitada 3 vezes, com diferentes personagens de diferentes empresas. Em meados dos anos 80, ao escritor J.M. DeMatteis teve a ideia de criar uma história que envolvesse um herói rastejando para fora do túmulo após ser derrotado por um vilão. Ele apresentou sua ideia à Marvel com a intenção de usar o Wonder Man e o vilão Grim Reaper. Rejeitado, ele levou sua ideia para a Detective Comics, adaptando-a com Batman e Joker. Infelizmente, a empresa sentiu que Alan Moore já estava trabalhando em uma história similar com Killing Joke. DeMatteis quis mudar o Joker para Hugo Strange, mas sua ideia foi recusada educadamente. Então ele voltou para a Marvel, que finalmente aprovou a história usando o personagem do Homem-Aranha. O que nos faz perguntar quantas boas histórias podem ter se perdido nessas propostas para as empresas. DeMatteis planejava originalmente criar um novo vilão para a história. No entanto, depois ele sentiu que Kraven era o personagem perfeito para a sua ideia, mas afinal, o que diferencia Kraven? Sergei Kravinov, conhecido como Kraven, o Caçador, é um dos vilões mais icônicos do Homem-Aranha. Apareceu pela primeira vez em The Amazing Spider-Man, número 15 de 1964. E desde esse quadrinho foi apresentado como um vilão diferente, já que não buscava riquezas ou poder. Mas sua motivação principal sempre foi caçar e derrotar o Spider-Man, utilizando sua destreza física, habilidades de rastreamento e poções místicas que lhe concedem habilidades sobre-humanas. Por que ele faz isso? Porque está obcecado em provar que é melhor que o Spider-Man. E aqui uma pergunta que depois não nos fazemos é: melhor em quê? Ou ainda, por que derrotar o Spider-Man lhe daria essa superioridade? Aí está a essência de Kraven. Durante séculos, a força física tem sido um parâmetro que nós humanos temos usado em diferentes épocas e contextos para medir a superioridade entre nós. Isso se deve ao fato de que nos primeiros estágios da humanidade, a sobrevivência dependia diretamente de nossa capacidade de dominar e sobreviver ao nosso ambiente. Em muitas culturas, os caçadores mais habilidosos eram celebrados como heróis por proverem para a comunidade. Então, essa ligação entre força física e superioridade é um eco do nosso passado, onde muitas vezes tínhamos que dominar com o corpo. No entanto, essa relação ainda ocorre atualmente, já que muitas pessoas continuam praticando caça esportiva de grandes animais. Porque sentem que isso os torna superiores, já que em suas mentes isso comprova um domínio sobre a natureza. Acredito que todos conhecemos alguém obcecado com a ideia de poder físico. De fato, este é um conceito que o filme de Kraven retoma, já que o personagem de Russell Crowe, que interpreta Nikolai Kravinov, pai de Kraven, é um mafioso russo obcecado pelo poder. E com o fato de ser sempre percebido como uma pessoa fisicamente forte e intimidadora. O que tem um impacto em seus filhos, já que Sergei é este personagem fisicamente imponente, enquanto Dmitri é considerado o fraco da família. Bem, é o desafio central do filme. Essa masculinidade, quando, especialmente com uma criança, você sabe, quando você pressiona assim, sabe? Existem apenas tantas direções que essa criança tem para onde ir. E com isso podemos entender muito melhor por que Kraven age dessa maneira no quadrinho da Última Caçada.
Algo muito impressionante é que Kraven mata o Homem-Aranha nas primeiras páginas da edição, e ele faz isso sem uma grande batalha ou um monólogo anterior, simplesmente o captura e usa seu rifle, sem que o Homem-Aranha tivesse a oportunidade de fazer algo a respeito. Depois o enterra e veste o traje do Homem-Aranha para provar que pode ser um herói melhor que ele. Mais tarde, a história em quadrinhos revela que Kraven nunca pretendeu matar o Homem-Aranha, apenas induzi-lo a um estado de morte aparente, para que depois pudesse ressuscitar e comprovar de frente que Kraven o havia vencido. Existem muitos símbolos aqui. O ato de usar a pele da presa é algo visto em diferentes culturas ao redor do mundo. Por exemplo, os Ebenki, um povo da Sibéria, usavam a pele de alces e veados para honrá-los, mas também para assumir certas qualidades do animal. Enquanto os famosos guerreiros vikings Berserk recebem seu nome precisamente porque usavam a pele de um urso e assumiam suas características em batalha. Diferentes culturas têm diferentes maneiras de ver esses rituais, mas geralmente é um ritual onde o caçador tenta assumir as qualidades admiráveis da presa. Neste caso, há partes de Kraven que admiram qualidades deste personagem que ele chama de aranha, mas também há o ponto de provar ao Homem-Aranha sua superioridade. É por isso que ele não o mata, porque quer que sua presa perceba que Kraven é uma aranha melhor do que ele. Outro ponto simbólico é o tema da morte e ressurreição do Homem-Aranha, já que diversas culturas ao redor do mundo também têm rituais onde os participantes simulavam estar mortos, que simbolizavam transformação e renascimento. Neste quadrinho, o Homem-Aranha é forçado a enfrentar uma morte simbólica, onde tem que abandonar de certa forma a identidade da aranha. Para perceber que a parte mais importante do Homem-Aranha é a de Peter Parker, e esse é o grande erro de Kraven, que sempre acreditou que a aranha, digamos o símbolo de poder dentro do Homem-Aranha, era a parte mais importante deste conceito. Na verdade, Peter Parker é a essência heróica do personagem. Por isso, neste quadrinho, vemos ele reagir de maneira muito diferente a Kraven, mostrando compaixão e entendimento, até mesmo para aqueles que ele chamou de inimigos ou são considerados monstros. Mas enfim, o quadrinho da última caçada de Kraven tem a ver com o filme, foi o que me disseram. Foi uma das coisas que ambos concordamos que realmente amamos. Como chegamos lá, você sabe, então meio que pegamos essa premissa e trabalhamos de trás para frente, porque obviamente esse é o fim da jornada de Kraven. Nós apenas queríamos brincar com quando essa semente começou, você sabe, né? Porque eu acho que essa história seria e faria um filme fenomenal na tela. Como meu bom amigo Aaron disse, é difícil que este filme seja uma adaptação direta deste quadrinho, porque esta história representa o final e o filme, o início. Mas há uma cena de Kraven, o caçador, que senti como uma adaptação direta do quadrinho da última caçada, e sem usar o Homem-Aranha. Nesta cena, Nikolai, pai de Kraven, leva seus 2 filhos para caçar. Para um mítico leão africano chamado de Leão do Czar por sua grande força e tamanho. Quando perguntam a Nikolai por que ele quer caçá-lo, ele responde que quer caçar a lenda para se tornar uma lenda. E isso é muito semelhante ao que Kraven pretende neste quadrinho, onde ele caça o Homem-Aranha e posteriormente se torna ele. Mas durante o filme, este leão ganha novos significados. Para Kraven, primeiro é um símbolo dos desejos de seu pai, depois de sua crueldade, e no final acaba sendo um símbolo de poder que ele adota. Porque gostemos ou não, tendemos a nos parecer com nossos pais. Sim. Ele está tentando não ser como seu pai, e no final ele provavelmente é mais parecido com seu pai. O filme, por sua vez, também adota vários elementos simbólicos. Um deles tem a ver com o tarô, já que no filme Kraven o Caçador, este personagem é representado em uma cena através do cartão de força, que tem um significado profundo no filme. Algo que poucos sabem sobre mim é que na minha família gostamos de tarô. Pessoalmente, amo o elemento simbólico dele. Quando Giovanna começou a ter aulas de leitura, eu a ajudei a desenhar um baralho provisório, o que me ajudou a entender os símbolos de cada carta. A carta da força pode ser mal interpretada como um símbolo de força física ou violência. Mas se prestarmos atenção à representação clássica do cartão, vemos uma donzela segurando calmamente um leão. A carta aborda temas como força interior e domínio próprio. Na verdade, é andrógina porque não representa nem o masculino nem o feminino, o que me faz pensar que este cartão realmente não representa o Kraven. Sim, é verdade que ele adota no filme o papel de leão, assim como seu pai, que recorre à violência e aos impulsos. Mas aqui falta um elemento, a donzela, a qual eu considero que é a personagem Calypso, que mantém o Kraven equilibrado. Ao verificar outras versões do cartão, como a do tarô de Game of Thrones que tenho aqui, os elementos se repetem. Aqui, Brienne de Tarth também é um personagem andrógeno que é capaz de exercer violência, mas não se rende a ela, por isso tem o leão no cabo de sua espada.
A verdadeira força, então, segundo o cartão, não vem da violência, como Kraven e seu pai acreditam, mas em manter uma fortaleza interna e um equilíbrio. Algo que eu representei através de Kraven e Calypso. O Kraven do filme, sendo uma versão anterior ao dos quadrinhos do Spider-Man, atua mais como um anti-herói, que quer buscar seu próprio tipo de justiça, matando criminosos que de outra forma não seriam punidos. Kraven acredita estar fazendo o que é certo. Ele definitivamente está tentando, sabe, combater essa injustiça e tomar as coisas em suas próprias mãos. 100%. Quer dizer, quando você vê o filme, ele está convencido de que os outros meios de justiça no mundo estão demorando muito e nem sempre são eficazes. As pessoas estão ou para trabalhar em torno do sistema. Então por que não ir direto a eles? Eliminá-los um por um? Usando quaisquer métodos necessários. Mas teremos que ver em cada caso se realmente estamos chegando ao que é justo de maneira ilegal ou realmente nunca foi uma meta justa. Porque, bem, também é verdade que os vilões muitas vezes sentem que são os heróis de sua própria história. Há muitos exemplos disso no mundo real. Os heróis. Eles acreditam que estão certos, né, sabe? E eu acho que é essa superconfiança e esse ego. Há alguns exemplos sempre no mundo, todos os dias, de pessoas que realmente sentem que estão tornando o mundo um lugar melhor. Mas no final, de fora e da perspectiva histórica, acho que teremos uma conversa interessante sobre se o dano que foi feito na busca por isso foi sobre o próprio ego, sobre se elevar, mesmo que sintam que estão elevando outros ao fazer isso. É um caminho escorregadio. A história da Última Caçada e o personagem de Kraven em si nos falam sobre essa obsessão humana que temos com a superioridade física e também do desejo de dominar os outros através da força. Mas essas histórias precisamente nos falam que Kraven está errado, pois sua obsessão não permitiu que ele realmente entendesse quem é o Homem-Aranha além do traje, pois ele constantemente enfatizava a aranha em detrimento do próprio Peter Parker. Kraven, então, não entende que a verdadeira força não reside na capacidade de subjugar os outros, mas no autocontrole? E a conexão mais profunda que temos com nossa humanidade? É por isso que, apesar de no quadrinho conseguir derrotar um inimigo que nem o Homem-Aranha pôde, ele nunca poderá ser melhor que o Homem-Aranha. E é por isso que, apesar de lutar constantemente com o fato de não ser como seu pai, eventualmente acaba se tornando alguém muito semelhante. Se você pensar bem, Kraven e seu pai são como aquela pessoa que não entendeu completamente o que significava sua própria carta. Não vá embora ainda. Se você gostou deste vídeo, deixo você aqui com estas outras análises de vilões que recentemente fiz, que com certeza você também vai gostar. Também te convido a me seguir no Instagram, onde posto 4 vídeos semanais exclusivos. É isso por hoje. Sou o GO, o Monitor Geek. E continue vendo além do óbvio.